e hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de história. Então, roda a vinheta. Bom, nós abordamos o seguinte tema, o desportismo esclarecido. Para vocês terem a ideia do que significa o desportismo esclarecido, ele está relacionado a um governo forte e autoritário. Nós iremos expor também alguns tópicos que está de acordo com o conteúdo, que é a racionalização do Estado, a Prússia, o Império Português, o Império Russo, contradição do desportismo esclarecido. Eu irei ler um pouquinho da parte que eu fiquei e em seguida eu irei explicar. No plano do governo e da administração, em busca da racionalização e da centralização, através dos avanços da burocracia, os progressos foram em geral significativos, principalmente quanto às finanças. Aos exércitos, a ampliação da esfera de competência do Estado e a organização da justiça. Sua atuação foi bem maior no nível do poder central, uma vez que no nível local foi preciso fazer concessões maiores ou menores aos respectivos poderes tradicionais. Bom, a partir daquele tempo do século XIX, o objetivo era de impedir novas revoltas monarquistas contra a burguesia. A nova República Nacional então decidiram estabelecer as massas com violência e ao mesmo tempo manter o controle. Então, a principal meta daquele governo era estabelecer reformas institucionais e também, ao mesmo tempo, queria aumentar a competência do seu Estado. E as propostas iluministas foram transformadas em reformas jurídicas e sociais que serviram para racionalizar as instituições. A Prússia. O mais importante dos chamados despóticos esclarecidos foi o rei Frederico II, em 1712 e 1786, que governou a Prússia em 1740 até falecer. Possui enorme cultura e possui amizade com filósofos iluministas como Voltaire. Ele ficou conhecido como rei filósofo. Frederico II escreveu algumas obras sobre a concepção do poder, como Testamento Político em 1752 e ensaio sobre as reformas de governo e os deveres soberanos. Em 1787, influenciado pelo iluminista francês, argumentava que o governo dos reis não era fundamentado no direito divino. Defendia ainda a ideia que havia entre o soberano e os súditos, com um controle implícito, que determinava direitos e deveres para ambas as partes. Do mesmo modo que os súditos deveriam obediência às leis para garantir seus direitos, o soberano tinha o dever de fazer boas leis e garantir os direitos dos súditos. Orientado por seu pensamento, Frederico II realizou diversas reformas político-sociais. Adotou uma política de tolerância religiosa e de liberdade de expressão, determinando que a imprensa circulasse sem entrasse, eliminou a parte da tortura nos tribunais e fez entrar em vigor o Código do Processo Civil, que separou os poderes executivo e judiciário. Agora eu vou explicar um pouco sobre a minha parte. A Prússia foi um estado que surgiu a partir da Prússia Oriental, que exerceu influência sobre a história da Alemanha e da Europa. Tudo começou por volta de 1226, onde Conrado de Mazovia convidou a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem militar cruzada vinculada à Igreja Católica, que se instalavam na Transilvânia, a conquistar algumas tribos prussianas e nas suas fronteiras. Após algum período, as lutas contra os prussianos, cerca de 70 anos, os cavaleiros criaram um estado
independente que passou a controlar a região entre posteriormente veio a se chamava Prússia, que hoje são Estônia, Lituânia e Lituânia. Vou falar um pouco agora sobre o Império Português. Sebastião José de Carvalho Melo, futuro Marquês de Pombal, em 1699 e 1732, considerado o principal representante do despotismo esclarecido em Portugal, buscou romper com essa situação. Primeiro-ministro de Dom José I, 1714-1777, que governou entre 1750 e 1777. Pombal obteve a liberdade de que precisava para fazer a mudança consideradas necessárias por ele e pelo rei. Pombal buscou o apoio da burguesia mercantil, dos intelectuais iluministas, contrapondo-se à velha nobreza e à igreja, com o objetivo de modernizar o Estado e de colocá-lo em igualdade de condições com outros reinos europeus. Empreendeu várias reformas, racionalizou a administração, aumentou a arrecadação de impostos, incentivou as manufaturas, estabeleceu companhias privilegiadas de comércio, impulsionou a exportação de vinhos lusitanos e de produtos na América Portuguesa, como o açúcar, o algodão e o tabaco. Pombal também foi o responsável pela expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias em 1759. Com o fechamento das escolas jesuítas, o Estado assumiu a direção do ensino. Colonial português, foi o primeiro imperial global da história, sendo considerado o mais antigo dos impérios coloniais europeus modernos, abrangendo quase 6 séculos de existência, a partir da conquista de Celto em 1415 até a devolução da soberania sobre Macau à China. O império espalhou-se ao longo de um vasto número de território que hoje faz parte de 53 países diferentes. E é importante ressaltar que, seja durante o regime republicano, parte jamais se destacou o financiamento com o Império. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o Império Russo. O Império Russo, ele foi um período da história russa em que o sistema do governo era a monarquia absolutista, que entre o ano de 1721 e 1906, o Império Russo foi um dos maiores da história no que se refere à existência territorial. E em 1906, o território do Império Russo era aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Bom, a Rússia também estava voltada mais à economia. E com isso, como aqui no texto fala, as atividades econômicas estavam voltadas predominante para o meio rural. A imperatriz, contudo, ela não conseguiu promover grandes transformações nas estruturas sociais, então a velha nobreza teve que voltar novamente. Praticamente todas as terras e continuou utilizando o trabalho servil. Com as reformas, essa camada social ficou autorizada a empregar mão de obra servil na exploração das minas e manufaturas, fortalecendo ainda mais seus privilégios. Contradição do despotismo esclarecido. A promoção do desenvolvimento econômico associada à constituição de um Estado forte e centralizado era a principal motivação dos despostos esclarecidos. As reformas estavam orientadas para a tomada de administração estadual mais eficiente e promover a modernização nacional. O governante designava funcionários capazes de supervisionar seus reinos, eliminar a corrupção e coletar tributos. As medidas adotadas pelos monarcas também visaram arrecadar e acumular a maior quantidade de recursos financeiros para
fortalecer a economia de seus países. A expansão comercial foi incentivada imediatamente a redução de tarifas afrodejantes e a produção agrícola passou a ser por reformas. Apesar dos avanços, a maior parte das monarquias continuou centralizada, já que os chamados despostos conhecidos permanecem com as retas ao poder. Agora eu vou explicar um mínimo sobre as contrações desportistas. Eles foram predominantemente influenciados por ideias iluministas no século XVIII. O grande objetivo deles era transformar a sociedade em um ideal, antropocentrismo, o homem no centro. Bom, galerinha, então, espero que vocês gostaram do vídeo e assim, por favor, curtem e não compartilham.